Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que foi ontem o teste de sondagem de história? E aí, gostaram? Acharam fácil? Foi tranquilo? Ah, a tia deve estar perguntando só por curiosidade, mas eu tenho certeza que vocês foram bem. Foi fácil, né? Tava tranquilo. Já deve pegou algumas questões do livro, né? É muito importante esse teste de sondagem que vocês façam, que é pra gente saber, né? Como é que tá? Para dar um feedback sobre essas nossas videoaulas, se deu certo, se não deu, o que é que a gente pode melhorar. E hoje, né, quarta-feira, dia 27, hoje é o dia do teste de sondagem de geografia. E aí é também a gente, igual os outros componentes curriculares, língua português e história, nós vamos fazer uma breve revisão, né, do conteúdo, dos conteúdos que vai estar no teste de sondagem. Então, nós vamos começar lá pelo primeiro conteúdo que a gente viu, né, de história, lá do caderno do módulo 1, foi sobre paisagem, né? Que paisagem é tudo aquilo que está ao nosso redor, né? E que as paisagens elas podem ser constituídas de elementos naturais, né? Só coisas da natureza, montanhas, rios, florestas, e podem ser formadas por elementos culturais, né? Que são é tudo que é construído pela mão do homem. E a gente sabe também que essas paisagens elas mudam com o tempo. Elas mudam pela ação da natureza, né? Pode acontecer por terremotos, tsunamis, furacões, enchentes. E elas podem mudar também pela ação do homem, né? Porque o homem, de acordo com as suas necessidades, ele vai transformando a natureza, né? Vai desmatando para construir casas, para construir prédios, para construir pontes e assim sucessivamente. A gente sabe que essas mudanças que o homem provoca na natureza provocam alguns impactos, né? Mexe com a vida de todo mundo, mexe com a vida dos animais, mexe com a vida dos pescadores, mexe com a vida de todo mundo, né? Porque eles desmatam, aí os animais vão desaparecendo, né? O solo vai ficando fraco, sem proteção, os rios vão ficando assoreados, e aí vai poluindo, né? Faz uma barragem aqui, outra barragem lá, e assim muda o curso da natureza. Quando acontece, quando acontece alagamentos, eles precisam fazer uma barragem para construir alguma coisa, somem os peixes, os animais também desaparecem. Então, a gente sabe que acontece muitos os impactos que são causados, né, ao meio ambiente pela ação humana. Aí a gente também depois foi ver que o clima e a vegetação, né? Clima clima é um estado, né, da temperatura que dura por muito tempo. A gente descobriu a diferença entre tempo e clima, né? O tempo é passageiro, né? Daqui a pouco, por exemplo, hoje amanheceu nublado, o tempo está nublado, mas daqui a pouco ele muda. Então o tempo muda, né? E o clima não, o clima permanece. A gente agora está no clima, tá na época do frio, então o clima agora é frio. É frio durante a noite, quente durante o dia, né? Umidade baixa. E aí a gente sabe que cada região do Brasil tem um clima e tem uma vegetação diferente, né? Aí a gente estudou sobre o tempo, por exemplo, o tempo é um conjunto de condições momentâneas, passa rápido, e o clima não. O clima é um conjunto de condições que demoram muito tempo. E aí a gente sabe também que cada região tem um clima diferente. E também tem a vegetação diferente. Por exemplo, existe o tipo de vegetação nativa. O que é a vegetação nativa? É aquela vegetação que nasce sem a ação do homem, sem a ajuda do homem. Ela nasce e cresce só pela ação da natureza. Então, ela é nativa. E E temos vários tipos de vegetação. A arbórea, né, que é formada de árvores, que pode ser encontrada em florestas.
arbustivas formadas por árvore de médio e pequeno porte, herbácea, que é formada por plantas baixas. Geralmente são gramas. Então a gente já viu que 3 tipos de vegetação: arbórea, arbustiva e herbácea. Então a gente sabe que a vegetação está muito relacionada ao clima. Por exemplo, o clima do Nordeste é um clima seco. Então tem um tipo de vegetação para esse clima. E as vegetações para clima seco é a caatinga e as savanas, né? Aqui no nosso Brasil nós não temos savana. Savana tem na África e lá o clima é muito seco. Então para cada tipo de clima também tem um tipo de vegetação. Aí nós temos a floresta tropical, né? Temos a caatinga, que é uma vegetação onde chove pouco. A floresta tropical é típica de lugares onde chove bastante o ano todo. Nós temos as tundras, né, onde a maior parte do tempo é frio. E as savanas, que igual a caatinga, a maior parte do tempo é sem chuva. E aí também a gente aprendeu sobre os relevos e os rios, né? Relevos são as diferentes formas da superfície da Terra. E nós temos vários tipos de relevo, né? Nós temos a montanha, depressão, planalto, planície. E a gente já falou, né? Depressão, montanhas, planície, planalto. Então a gente vê que cada um é diferente do outro. O nome planície já diz, é um lugar plano. Planalto é um lugar plano e alto. Montanha, né? São grandes elevações do terreno. Depressões são áreas geralmente planas, mais baixas em relação às terras ao seu redor. E temos o planalto, igual a Tia Odete já falou, é um lugar plano e alto. Então, até lembrando lá do substantivo composto, planalto é uma palavra composta, é um substantivo composto, que ela é a junção de 2 palavras, de plano e alto. E aí a gente depois vem falar sobre os rios, né? Quais são as partes que compõem o rio? São as nascentes, né? Que é o lugar onde o rio nasce. Os afluentes, né? São aqueles rios menores que desaguam num rio principal. As margens, né? Que são as faixas de terra que ficam nas laterais do rio. A foz é o lugar onde o rio joga suas águas, é o fim do caminho de um rio. E aí a gente começou a falar da água, que a água é um recurso natural. A gente pensa que a água é um recurso natural infinito, mas não, gente. A água é um recurso natural finito. Se nós não cuidarmos, se nós não tratarmos de consumir água conscientemente, a gente mais tarde vai ficar sem. E nós descobrimos que a maior parte da água que tem no planeta, ela está nos mares, né? Nos oceanos. E a outra parte, que é de água doce, a maior parte está nas geleiras. De água doce nós temos 1% só, e desse 1% de água doce para o consumo humano, ela está poluída ou ela é desperdiçada em vazamentos. É isso mesmo, gente. Então, o uso consciente da água é muito importante. E aí nós falamos também das populações ribeirinhas, né? São aquelas pessoas que moram às margens de rios, de lagos, e que elas necessitam de transportes aquáticos para se moverem de um lugar para o outro. Então, as populações ribeirinhas são aquelas que moram às margens dos rios. A maior população ribeirinha que nós temos na Amazônia, né, gente? Que a Amazônia é um estado, né, que é constituído praticamente mais de água. Tem muita água. Então, lá existe a maior população de ribeirinhos. São os povos tradicionais que vivem à beira ou nas proximidades dos rios. Então, é isso, gente. O conteúdo de geografia para a prova, para o teste de sondagem é esse, né? Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar bem e também fiquem tranquilos, tá? Façam com capricho, com atenção. Você tem um dia inteiro para fazer esse teste de sondagem.
E é muito bom. Lembrando a vocês que a gente fazendo essas aulas, fazendo esses testes, o nosso ano letivo está garantido, né? As nossas videoaulas tá sendo um sucesso. E é isso, gente. Vamos continuar juntos para vencermos. Em breve, nós estaremos juntos novamente, ok? Um grande abraço e boa sorte!